Bem-vindo, Amaury Chamorro, tudo bem? Tudo bem? Como vocês estão? Um abraço a todas e a todos que nos escutam e nos veem. Em que canto da América Latina você está nesse momento, Amaury Chamorro? Hoje eu estou em São Paulo, por coincidência. Olha só, diretamente de São Paulo. Pois é, aqui, mas acompanhando muito de perto a situação, o enfrentamento liderado pelo presidente Petro, porém da América Latina e o Caribe contra o Donald Trump. Né? Queria que você comentasse um pouco mais, então, sobre isso, né? E até por que você está tratando como um enfrentamento coletivo e não individual do Petro. Porque antes mesmo do que aconteceu com a Colômbia, aconteceu com o Brasil, né? A gente teve um abuso absurdo dos direitos humanos, aquelas pessoas que foram deportadas do Brasil, e foi o que gerou aí sim o posicionamento do presidente Petro proibindo a entrada de qualquer avião dos Estados Unidos na Colômbia, entregando, né, os migrantes colombianos que foram detidos e deportados. E imediatamente a CELAC se organizou, gerando uma reunião emergencial de toda a comunidade dos estados latino-americanos e do Caribe, na próxima quinta-feira, às 11 da manhã, em Honduras, para traçar uma resposta conjunta ao governo do Donald Trump sobre a questão migratória. Então, a gente pode considerar, sim, que é um enfrentamento continental. E se a gente considerar também, e tem que ser considerado, obviamente, a volta de Cuba à lista dos países patrocinadores do terrorismo, que é uma barbaridade cometida pelo governo dos Estados Unidos há muitas décadas, né? Agora, o Petro, ele se tornou um pouco protagonista porque ele foi às redes sociais fazer um textão ali contra, né, o Trump e ameaçando também taxar os produtos norte-americanos, fazer uma defesa da América Latina, citou Bolívar, citou 100 anos de solidão. O que você achou desse texto e dessa mensagem do Petro para o Trump? É uma resposta interessante do ponto de vista da linguagem, né? Ele mistura a épica da liberação do nosso continente em relação à Europa, também cita o livro 100 Anos de Solidão, que eu diria o mais importante livro da história da América Latina, que deu o prêmio Nobel ao Gabriel Garcia Marques, que é um colombiano de uma cidade muito próxima da onde o presidente Petro morou e viveu, que é no Caribe colombiano, que também representa a guerra civil que a Colômbia vive até hoje e muito influenciada e financiada também pelos Estados Unidos. Então, é um tweet que traz, digamos, a história da América Latina com essa linguagem do Petro, uma coisa muito épica, muito orientada a uma disputa no mundo das ideias, mas sendo muito firme. Realmente, ele deu a ordem ao ministro de Comércio Exterior da Colômbia de taxar imediatamente qualquer produto, qualquer importação dos Estados Unidos, seja de bens ou serviços, proporcional ao que os Estados Unidos fizeram com a Colômbia. Então, aplicando essa reciprocidade diplomática que existe, né, no direito internacional, onde a Colômbia faria com os Estados Unidos o que os Estados Unidos faria. Porém, há uma outra sanção que essa daí bate um pouco mais no ego, digamos, dos colombianos e das colombianas, que é o fato de suspender o visto de entrada dos Estados Unidos dos membros do governo, dos membros membras e membros dos partidos aliados à base do governo e aos seus familiares. Então, há um impedimento geral da entrada nesse momento dos Estados Unidos e qualquer cidadão colombiano, ele será revisado em espanhol, perdão, com mais virulência, né? Aquilo que separa quando se chega nos Estados Unidos, por mais que você vá a negócios com visto, o que for, você vai ser separado da filha, você vai ser revisado, vão mandar você tirar a roupa, você vai ficar horas e horas para poder entrar no país, o que afeta sensivelmente essa dinâmica, né? Os países hispanos falantes, aí temos todos eles, incluindo a Colômbia, Equador, México, Peru, tem uma grande massa migratória, a diferença do Brasil. Você tem realmente as terceiras ou quartas cidades dos países estão nos Estados Unidos. O que eu quero dizer? A terceira maior cidade do Equador é Nova York, pelo volume de imigrantes que você tem equatorianos morando em Nova York. A mesma coisa você tem em El Salvador. A segunda maior cidade de El Salvador é Los Angeles. A mesma coisa acontece com a Colômbia, a mesma coisa acontece com o Peru, com o México. Então,
esse fluxo migratório, tanto dos legais como ilegais, é uma coisa que realmente bate muito na dinâmica do dia a dia. Porém, o presidente Petro, e é importante a questão do fake news, e mais do que fake news, é interessante ver o posicionamento do governo dos Estados Unidos, né, o estilo Trump, e também como a imprensa agarrou isso, né, que fala que o Trump, que a Colômbia, o Petro aceitou todas as condições, agora a gente vai deportar. Não é assim. O Petro disse que ele só aceitaria caso os cônsuls, né, os membros da diplomacia colombiana entrassem nos aviões com os deportados e verificassem as condições daqueles deportados para eles saírem do país respeitando seus direitos humanos. A partir disso, se está tudo ok, então tudo bem. Não tem sanção contra os Estados Unidos, a Colômbia também não sancionará os Estados Unidos, então se cumprirá um acordo. Porém, e essa é uma vitória do Gustavo Petro, não é uma vitória do Donald Trump. Só que a imprensa do governo dos Estados Unidos indica que a Colômbia aceitou todas as condições, o que não é verdade. Porém, ainda não está assinado até o presente momento os documentos pelo Trump ou pelo Petro para se resolver nessa questão migratória, que é algo que é um vexame para nós, né, no continente, porque o Biden também deportou muitíssima gente todos os anos, todos os dias, tinha centenas de pessoas sendo deportadas à América Latina, só que numa outra condição. Agora, realmente, o trato é desumano, é como se eles fossem pessoas, inclusive até para criminais, pessoas condenadas, a forma de você entregar, você não agride, você não bate, você não deixa 50 horas sem beber água, sem ir ao banheiro, sem comer, você não tem que ficar amarrado numa contracadeira. Então, a situação é de um enfrentamento comunicacional e de uma humilhação à América Latina. Então, Gustavo Petro, numa atitude digna, né, do nosso continente, realmente falou não. Ou seja, vitória do Petro. Vitória do Petro, sem dúvida alguma, vitória da América Latina, né? Agora, se os países, e é uma pena, parece que o Brasil não vai tomar a mesma atitude, né, de bloquear esse trato aos deportados, mas seria muito bom que toda a América Latina, de maneira uníssona, tomasse essa decisão de não aceitar esse trato aos deportados. Estados Unidos tem o direito de deportar, qualquer país tem o direito de deportar, né? Apesar que as pessoas não são ilegais, o ser humano não pode ser considerado ilegal, existe uma normativa internacional, então o país tem esse direito. Só que o trato nessa deportação é muito questionado, é mais questionado além do que a deportação em si. Se a América Latina e o Caribe atuassem de maneira unida, seria uma grave derrota ao governo dos Estados Unidos nesse momento. Como é que está a situação do Petro em relação à popularidade também? Porque parece que ele sofre do mesmo drama que o Lula, né? E o Trump, naquela tweet dele, ele coloca o impopular Gustavo Petro, né, para dar uma atacada. O presidente Petro, ele sofre essa impopularidade, digamos, né, ao longo do seu governo já há um bom tempo. Petro arranca com 70% de aprovação, mas em poucos meses ele ultrapassa essa linha que foi ultrapassada hoje pelo presidente Lula, onde o dado negativo, né, a percepção negativa sobre o seu governo acabou superando o positivo. Isso foi logo nos primeiros meses de governo. O presidente Petro ele passa por duas crises constantes. Uma política. Ele perde a base do governo, ele consegue vencer a eleição presidencial e iniciar o governo com um grande pacto chamado Frente Ampla, com os setores conservadores de direita do país, que conseguiram chegar num acordo. A gente sabe que esse acordo é em troca de ministérios, de instituições, de empresas públicas, né? Para você ter uma maioria no Congresso, isso, a mesma coisa no Brasil. Porém, esse grande pacto, esse Frente Amplo, se rompe muito rapidamente e o presidente Petro não consegue aprovar importantíssimas reformas que ele havia prometido durante a sua campanha, por exemplo, a reforma à saúde, a reforma educacional, a reforma das pensões. Então, ele praticamente ia fazer uma constituinte através de reformas. E ele não conseguiu implementar isso, ele perde a base do governo, perde governabilidade, e ele começa a ter, aí, a partir disso, um ataque comunicacional, que é o segundo elemento, a sua comunicação muito ruim, tanto de governo como das suas instituições, e um pouco errática, inclusive por parte da presidência da República, fizeram com que rapidamente o governo perdesse um grande apoio popular.
Porém, é um governo que tem dados importantíssimos. Na macroeconomia, jamais a Colômbia você tem um decrescimento de inflação, você tem o menor número de desempregos formais da história do país. Então, dos dados macro e microeconômicos, a situação do país é muito boa. Porém, há uma crise de gestão. Você tem muitos ministérios que praticamente não executaram seus orçamentos. Ou seja, você aprova, sei lá, R$1 bilhão para você construir pontes. E o Ministério praticamente não construiu nenhuma ponte, nem iniciou os projetos. Isso é resultado um pouco, sim, da ineficiência do governo, que é resultado de uma coisa. Vamos lembrar, a Colômbia jamais foi governada pela esquerda. Nos seus 200 anos de república, é a primeira vez que a gente tem 2 anos e meio de um governo de esquerda. Então, obviamente, toda aquela máquina do Estado, todos os servidores públicos, são muito enraizados na oposição ao presidente Petro. Então, você tem uma dificuldade de acelerar os processos de gestão pública, de cumprimento daquelas promessas. Ao mesmo tempo, você tem um ataque constante por parte das entidades e ataque frontal político às declarações do Ministério Público, da Contraloria, da Procuradoria, que são instituições de fiscalização do poder público, tanto no âmbito judicial como econômico, financeiro. São tremendamente fortes contra o governo Petro, então eles paralisam todos os projetos, todo o gasto público. Então o governo para você ter uma ideia, tem uma crise de fome e de problemas ambientais no norte da Colômbia. O presidente Petro declarou a emergência e a Corte Constitucional, o STF da Colômbia, derrubou a declaração de emergência. Então, o presidente não pôde enviar nem recursos econômicos, nem mobilizar o Estado para atender uma crise social, ambiental terrível no norte da Colômbia, na Guajira, por uma decisão do STF. E a mesma coisa acontece com o Ministério Público. Então, você tem um governo muito engessado que não conseguiu explicar à sua população. Então, a situação é muito complexa, sem contar a constante ameaça de golpe de Estado contra o presidente Petro, que é uma coisa muito real na Colômbia. Mas ele está conseguindo, pouco a pouco, chegar até o final do seu governo. Muitos acreditavam que ele seria derrubado antes. E agora, já praticamente em março, começa o ano pré-eleitoral da Colômbia, onde os funcionários públicos, todos aqueles que vão concorrer a algum cargo, seja no Congresso, seja a presidência da República, eles têm que se demitir. Né? Eles têm que pedir demissão, têm que já iniciar sua pré-campanha. Então, aí o país já entra na reta final do governo Petro. E não tem reeleição, né? Não existe reeleição. A reeleição na Colômbia ocorreu apenas durante o governo do Álvaro Uribe, né? Foi a primeira vez que houve uma reeleição, ele conseguiu se eleger. Depois, o presidente Santos também se reelegeu, e aí foi derrubado no Congresso a reeleição. Então, já o ex-presidente Duque não participou, né, do processo de reeleição, e o presidente Petro também não vai se reeleger. E tem um candidato forte do Petro lá? Tem alguém que se destaca? Olha, é interessante. Agora não falta muito, falta 1 ano e meio para a campanha, né? Mas o candidato mais forte do petrismo é Gustavo Bolívar, que foi candidato à prefeitura de Bogotá. É o principal defensor do presidente Petro. Hoje ele ocupa a direção do Departamento de Prosperidade Social, que é uma espécie de Ministério da Inclusão, que inclusive gestiona o Bolsa Família da Colômbia, mas também todos os esforços do governo para diminuir a diferença, né, em termos econômicos entre os mais pobres e os mais ricos. Tem feito uma gestão espetacular e ele é um grande comunicador, é um homem muito conhecido, é um escritor de novelas, de roteiros e de livros muito premiado no mundo inteiro. Ele tem diversas novelas produzidas nos Estados Unidos, na Colômbia, que foram um sucesso, então ele se comunica muito bem. E ele é um homem que lidera as pesquisas pelo campo progressista, praticamente empatado tecnicamente com a direita. A principal candidata da direita chama Vicky Dávila, é uma jornalista muito conhecida no país, de extrema direita, membro de uma família paramilitar que tem os seus sogros, seus parentes, alguns deles condenados por narcotráfico, por genocídio, por paramilitarismo, porém ela lidera por parte da direita o processo político nesse momento. Então, o primeiro turno já está definido, vai ser alguém de Petro, quem for o candidato, provavelmente seja o Gustavo Bolívar, e do outro lado vai ser alguém da extrema-direita. A dificuldade está no segundo turno, já que foi muito questionada essa aliança ampla que o presidente Petro fez no primeiro momento com os setores mais corruptos do país de direita para conseguir essa governabilidade.
Então, há uma postura muito radical por parte do Gustavo Bolívar de dizer, eu não vou pactar com a direita. Se a gente tiver que perder, a gente perde dignamente, mas eu não vou ceder espaços à direita. Então, obviamente, isso no segundo turno, num país majoritariamente de direita e ultradireita, fica difícil realmente ganhar a eleição. Porém, se perderia dignamente, como ele disse. Esse negócio de perder dignamente, aí eu tenho uma dúvida danada. Mas sabe de uma coisa que eu queria dizer sobre a questão da migração? Eu publiquei um tweet um pouquinho antes da entrevista. Há uma coisa curiosa. Os Estados Unidos, eles, desde a época do Pablo Escobar, nos anos 80, começou a extraditar, né? Os colombianos acusados de narcotráfico, eles eram extraditados para os Estados Unidos. Todos os anos, todas as semanas, praticamente. Na Colômbia, eles pegam narcotraficantes, capos da droga e extraditam aos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estão tão preocupados em não ter criminosos, não terem bandidos latino-americanos dentro do seu território, por que eles pedem tanto extradição dos grandes capos da droga? Sabe por quê? Ao contrário, né? Em vez de eles falarem, não quero caras aqui, traz para mim. Por quê? Porque esses capos, no final, acabam negociando com o Ministério Público, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e eles falam, vamos fazer o seguinte, eu vou contar tudo, como eu trago a droga, para quem que eu pago, como é que eu financio, como é que eu faço tudo, quem que eu matei, tudo, eu entrego tudo, porém, a gente faz o seguinte, eu pago menos pena, ou seja, em vez de 30 anos de prisão, eu pago 5 anos, toda a minha família vem para os Estados Unidos, quando eu sair, eu recebo o green card, mudo de nome, vocês me dão segurança, e eu pego meus bilhões de dólares, que estão em paraíso fiscal, que estão na Colômbia, eu nacionalizo nos Estados Unidos, pago imposto e eu me comprometo a manter esse dinheiro investido no país. Então, você tem são incontáveis os capos da droga da Colômbia, tá? Não só da Colômbia, de outros países, também do México está acontecendo isso, que os Estados Unidos aceitam eles continuarem morando nos Estados Unidos com o compromisso deles legalizarem o dinheiro da droga nos Estados Unidos. Então, o trabalhador e a trabalhadora, olha que barbaridade que imigram os Estados Unidos para trabalhar na produção agrícola, na construção de civil, na prestação de serviços, que querem se nacionalizar, querem pagar imposto, querem comprar sua casa nos Estados Unidos, esses sim são deportados. Agora, os grandes narcotraficantes, como eles têm muito dinheiro, esses sim eles podem entrar. É uma vergonha, é uma vergonha. A gente deveria ter uma postura como a América Latina muito mais radical com os Estados Unidos. A gente deveria perder mais o medo que gerencia mais ou menos as nossas relações internacionais. Muito bem, Ruvai. Tem mais alguma pergunta? Não, é isso. Queria agradecer ao Amaury pela participação. De pronto respondeu aí que aceitava o nosso convite. Sempre que puder também estar chamando o Amaury é sempre bom, sempre uma luz aí para falar de América Latina. Obrigado, viu, Amaury? Muito obrigada. É isso, obrigado a vocês pelo convite. Para mim é uma honra e sempre à disposição. Valeu, meu irmão. Um abração. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.